Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos abrir a palavra, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada, Lucas 16, 19, a gente encerra, tinha alguma, não queríamos que fosse corrido, então deixamos para esta semana. Lucas 16, diz assim: ora, havia um homem rico que vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que more na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos, diga comigo, ressuscite. Diga de novo, ressuscite. Toma assento, queridos. Nós falamos na semana passada, eu vou dar só um rápido resumo do que nós já falamos. A primeira coisa é a gente entender que o rico não foi para o inferno, para o Hades, porque ele era rico. E o pobre não foi para o seio de Abraão, porque ele era pobre. O rico, ele vai para o lugar de castigo, de tormento, porque em não ajudar o mendigo, ele expressa a sua fé ou a sua não fé. Porque a fé, ela é testada, né? E ela é visível por meio das nossas obras. Paulo vai dizer em Gálatas que a fé opera através do amor. Então, o mendigo, o rico, ele mostra que não tem fé em simplesmente deixando com que o mendigo passasse na porta da sua casa, ou do seu palácio lá, por anos, sem ajudá-lo em absolutamente nada. Já o mendigo não tinha nada, mas tinha uma fé em Deus, e por isso ele subiu, né? Foi até o seio de Abraão. Então, depois a gente falou um pouco sobre essa questão do sepultamento, né? Aquele homem que se vestia esplendidamente, a Bíblia faz questão de dizer que ele foi sepultado. Isso é uma forma de frisar que nada do que você possa usar ou gastar aqui vai com você. Tudo para aqui.
no máximo sua melhor roupa vai ficar debaixo de 7 palmos. E mais nada. Aquela cara que você comprou, né? Então, a gente não leva nada. E aí a Bíblia vai dizer, a Bíblia não fala do sepultamento do mendigo, mas diz que ele foi levado, diga comigo, pelos anjos. Então há sim uma comitiva de Deus que nos leva, né, até o seio de Abraão. Então eu vou iniciar, nós paramos nessa questão do abismo, quando ele abre os olhos e ele vê Abraão, né, no seio de Abraão. O seio de Abraão era uma espécie de paraíso, mas estava dentro do lugar chamado Hades, que algumas Bíblias traduzem como inferno. E esse lugar, né, era separado entre o Hades e o seio de Abraão, tinha um abismo que separava o Hades do seio de Abraão, né? Então, o Hades é o lugar dos mortos, na teologia judaica, né? E este lugar dos mortos, quando Jesus revela agora, através dessa história, ele vai mostrar que ali estava o seio de Abraão, mas separado por um grande abismo, né? Separado, diga comigo, por um grande abismo. Então, é interessante, porque aí, lá, o rico vai pedir que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo, para que ele refrescasse a língua, porque tinha uma chama que estava atormentando. Então, de fato, Jesus vai revelar que há de fato um lugar de tormento, né? O Hades é um lugar de tormento. Mas nós precisamos entender que o Hades, ele não é o inferno definitivo. Por isso que algumas Bíblias não traduzem essa palavra Hades por inferno, né? A gente vai ver isso aqui. E eu vou iniciar hoje com esses lugares, né? Vamos conhecer os lugares. Então, primeiro eu vou falar, antes dos lugares, eu vou falar os tipos de morte. Existem, biblicamente, 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, né? Diga comigo, morte espiritual. Então, Efésios 2:1. Vamos abrir aí? Abrem Efésios 2:1. Hoje é culto de palavra viva, então vamos ler. Vamos estudar um pouco a Bíblia. Efésios 2:1 diz assim: Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos pecados e nos vossos delitos e pecados. Essa é a morte espiritual. É quando o homem perdeu o contato com Deus, uma ligação direta com Deus. Então, ali em Gênesis 6:3, né? Deixa eu ver. Gênesis 6:3. Eu tinha um amigo que a gente ficava brincando com esse versículo, que a gente que dizia que ele era carnal. Aí a gente ficava, e aí Gênesis? Eu chamava ele de Gênesis. Rapaz, é história. Espera aí. Onde Deus diz assim: não contenderá mais o meu espírito com o homem, porque também ele, né, é carne, né? Então, Deus, quando Adão peca, ele perde, ele é expulso do Santo dos Santos. Ali o jardim do Éden era a representação do Santo dos Santos, porque Deus vinha toda virada do dia para conversar com Adão. Então ali era, né, a representação, o Santo dos Santos da terra, né? E isso foi depois trazido para dentro de uma tenda, né? Então Adão é expulso do paraíso, né? Ali mostra que ele morreu espiritualmente. Então essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte física. Hebreus 9:27. Vamos ler aí. Abra aí. Vamos abrir a Bíblia, irmão. É só gosto de botar a Bíblia em celular. Tem que abrir a Bíblia para marcar, né? Marcar, são versículos importantes, né, da doutrina, né, básica do cristianismo. Hebreus 9:27 diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o
Então não existe reencarnação. O homem só morre uma vez. A não ser que ele o quê? Ressuscite. Por isso que quando eu pedi para vocês repetir essa palavra ressuscite, porque quando o cidadão pede para que Abraão enviasse Lázaro de volta, né? Ele não está falando de reencarnação e nem está falando de manifestação de espiritismo, do espírito do homem vir encarnar em alguém. Então, a Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Então, quando Abraão diz assim, você quer que eu não posso, mesmo que ele ressuscite. Então, Abraão não abriu em nenhum momento, né, a opção de uma reencarnação, né, a opção do Espírito baixar em alguém, não abriu. Porque, biblicamente, isso não existe. Não existe volta, só existe volta no próprio corpo da pessoa, ok? Ou seja, que é a ressurreição, né? Então não existe reencarnação em um outro corpo. Se tem que reencarnar, tem que ser no próprio corpo da pessoa, naquela época que ele morreu. Lázaro, 4 dias, o filho da viúva de Naim, que ressuscitou, né? E a filha de Jairo. Foram as 3 ressurreições, né, em Cristo. Fora as várias pessoas que ressuscitaram quando Jesus morreu, na cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender essa questão de reencarnação. Biblicamente, isso não existe. Não existe. Não existe reencarnação, né? O homem está ordenado a morrer uma só vez e vindo depois o juízo. Então, essa é a morte física. Vamos agora para Apocalipse 20, 14. Vamos ver a morte eterna. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é, diga comigo, a segunda morte. O lago de fogo. Diga, esta é a segunda morte. Então, a primeira morte é a morte física. A segunda morte é a morte eterna. E o que é essa morte eterna? Pronto. Tecnicamente, a palavra morte significa falta de comunicação. Então, quando um médico diz assim, o cidadão morreu, morte cerebral, né? O que é a morte cerebral? É que o cérebro não responde mais os estímulos externos. Então, tem morte cerebral. Então, a palavra morte significa falta de comunicação. Então, a morte eterna não significa que a pessoa vai deixar de existir, mas ela vai ficar sem comunicação com Deus eternamente, em sofrimento. Isso é a morte eterna. Quem passa pela morte eterna, ele fica sem comunicação, afastado de Deus eternamente, em sofrimento, em tormento. Então ninguém morre, na verdade, né? Vamos abrir Isaías 66. (66, 24) diz assim: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então não existe essa questão de morreu, acabou. Por que não morre? Porque o Espírito que nós recebemos veio diretamente de Deus. Então, na hora que a alma, ela é eterna. Quando ela foi criada, né? Ali, fomos criados, a alma ela é eterna, ela não morre. Porque a gente carrega uma porção de Deus. Uma porção eterna. Então não existe essa morte, acabou. Ok? Então, esses são os 3 tipos de morte. Enquanto o cidadão estiver na terra, a pessoa estiver na terra, ainda há chance dele se arrepender.
E aí a gente vai entrar aqui. A chance de arrependimento, né? Mas depois que ele passa pela primeira morte, não adianta a oração, missa, intercessão, venda de indulgência, não adianta mais nada. Ele será julgado segundo as suas obras. Se ele for um cristão, ele não será julgado segundo as suas obras, ele será salvo pela graça. Quem entendeu isso aqui? É bom entender isso aqui. Quando você não é um cristão, você é julgado, a pessoa é julgada segundo as suas obras, né? Por isso que as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, né, eles serão julgados segundo a sua consciência. Paulo vai falar isso lá em Romanos, capítulo 1, né? Capítulo 1, capítulo 2, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Eu não preparei isso aqui, então a gente vai ver aqui na lata, certo? Deixa eu ver se eu encontro aqui. É o 1. É o 1? Não, é o 2, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente. Ai, Senhor. Depois eu encontro aqui. No final, porque... Aqui, versículo, capítulo 2, Romanos 2, 14. Diz assim, porque... Abram aí, que é uma passagem interessante para abrir, viu? Que uma vez eu novo convertido, estudando a Bíblia, eu me questionei por isso, né? Como é que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus vai ser salva? Ou não? Um índio, um matuto que morreu, como é que é isso? Vai para ser salva, não vai? Porque não falou de Jesus? Paulo responde isso aqui. É forte isso aqui, irmão. Diz assim, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo ele leis, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Ou seja, cidadão que morre sem lei, sem receber Cristo em seu coração, os pensamentos e a consciência dele serão usados como testemunha. Porque existe uma consciência divina em cada ser humano. Ele sabe quando está errando. Deus colocou um juízo interno, vamos dizer assim, dentro de nós. Ele sabe quando está errando. Então, Deus julgará cada um. É claro que isso é imerso dentro de cada sua própria cultura. Aí, se eu for entrar isso aqui, aí, meu irmão, misericórdia. É um seminário, né? Dentro de cada cultura que ele está ali imerso. Mas há o testemunho ali. Então, Paulo diz isso, né? Então, essa questão, né, do julgamento. Então, na primeira morte, vai ser julgado segundo as suas obras. Aquele que morre em Cristo não será julgado segundo as suas obras, porque ele recebe um passaporte, um green card, pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Eu achei que se fosse mais, né? Está muito devagar aqui. Ele recebe um passaporte, irmão. Quem tem esse passaporte aqui, irmão? Dá um glória a Deus aí. Faça alguma coisa aí. Amém? Não é segundo a obra, mas é segundo a fé. A justificação é pela fé, né? Pronto. Então, os 3 tipos de morte. Agora vamos para os 3 tipos de lugares dos mortos. Tem 3 tipos de lugar. 3 não, 4. Né? Então, existe o Hades. Diga comigo, o Hades. O Hades é o lugar de morte, o lugar de tormento. Certo? Mas aí, quando Jesus morre, antes de morrer, o ladrão da cruz diz o que para ele? Senhor, lembra-te de mim quando entrares. Aonde? Está assim?
Não está assim. Vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos lá para a morte de Jesus? Ladrão da cruz. O que é que ele fala lá? Quem sabe qual é o texto? Rapaz, esses crentes. Vamos ler a Bíblia, irmão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora os crentes estão aí. Cadê os crentes? No teu reino. Aí Jesus diz assim: eu te digo que o quê? Que ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, esse paraíso é o seio de Abraão. É este lugar onde aqueles que morrem no Senhor estão ali e estão o quê? Conscientes. Então esse negócio de sono da alma, isso é uma balela. Biblicamente isso não existe. Que a alma, que a pessoa fica lá. Não, a pessoa está consciente. Tanto que tanto Lázaro, quanto Abraão, quanto o rico, todos estavam conscientes. Não existe negócio de sono da alma. A alma vai acordar, né? Isso aí é pregado por algumas seitas, né? Essa questão do sono da alma. Mas biblicamente Jesus deixa claro que as pessoas estão conscientes no Hades. Então no Hades tinha esse lugar de tormento, o abismo e o seio de Abraão, que Jesus chama de paraíso. Ok? Segundo Pedro 2,4, vamos abrir aí, se prepare, fortes emoções. Segundo Pedro 2,4. Quando eu descobri isso, eu tomei um susto. Eu disse, meu Deus, ainda tem? Você sabia que tem um lugar pior do que o Hades? Mais profundo do que o inferno? É a cadeia de segurança máxima de Deus. Existe uma cadeia de segurança máxima. Entrou, meu irmão, não sai, não se ouve falar. É a solitária. Diz assim: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado, diga comigo, no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Essa palavra inferno aí não é Hades. É Tártaro. Diga comigo, Tártaro. Pronto. O Tártaro a pessoa chega no inferno, aí você abre um alçapão. O Tártaro é o subsolo do inferno. É lá embaixo. E existem alguns anjos que foram aprisionados pelo Senhor, que não estão circulando, que caíram com Satanás, e que foram aprisionados, porque são anjos poderosíssimos. E Deus diz assim: se vocês ficarem soltos aí vai pegar. O mundo vai virar de cabeça para baixo. Não vai ter ordem no mundo. E aí Deus pega esses anjos e aprisiona eles no Tártaro, que algumas traduções chamam de inferno. Então existem até agora 2 infernos, né? É muito, tem mais um ainda, viu? Tem o terceiro inferno. Ok? Então esse Tártaro é o lugar mais profundo do Hades. Então você chega lá no Hades, tem lá o elevador, e o elevador do Hades não tem primeiro andar não, é térreo, aí -1, -2, -3, -4. Não sobe, irmão. Chegou lá, não sobe mais não. É só subsolo. Aí o cidadão os anjos que foram presos, esses anjos estão lá nesse Hades, que Satanás não tem contato com eles. Ele está preso em segurança máxima, cadeia solitária. E esses anjos serão julgados pela igreja. Você vai julgar eles. A igreja que vai ser o juiz deles. Aí vai contar lá, vai trazer todos os autos, quem foi que falou, as conversas do WhatsApp dos anjos, tudo, as ações. E aí a igreja vai julgar se eles serão condenados ou não. Eu acho que esses anjos foram aqueles que não participaram, né? Isso aqui a Bíblia não diz isso, mas eu acho que são aqueles que não participaram ativamente da rebelião. Ficaram ali e foram junto com a galera. Né? O problema é esse, né? Aí sobrou para todo mundo. Deus aí pegou, aprisionou eles e deixou lá para serem julgados pela igreja. A igreja, diga para o irmão assim: você vai julgar anjo, meu irmão. Eu não senti firmeza não.
Senti firmeza não. Diga assim, você vai julgar anjo, meu irmão. Você entendeu agora porque a igreja tem que ser imaculada? Santa. Entendeu? Imagina você chegar um anjo e dizer, você me julgar? Você tem condição de me julgar? Não. Por isso que a igreja tem que ser imaculada, santa e irrepreensível. Dê um glória a Deus aí, irmão. Então esse Tártaro aí é o lugar, né? As profundezas do Hades. É o subterrâneo do Hades. Vamos agora para Apocalipse 20, 14. Vamos ver o terceiro inferno. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Está vendo aí? O inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre. Esse inferno aí é o Hades. No original grego, a morte e o Hades foram lançados no inferno, no lago de fogo. O lago de fogo aí é o Geena, que é o lugar da morte eterna. Entendeu? Vai ser morte eterna. Esse é o Geena. Esse é o lugar de onde ninguém volta. Porque depois que Jesus vier, e que passa-se os 1000 anos e vem o juízo final, né? A morte, se você voltar um versículo aí, aqui ó, volta aí um versículo, aí, e deu mal os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram o quê? Cada um segundo as suas. Por que segundo as suas obras? Porque ninguém aí morreu em Cristo. Se morresse em Cristo, não estava aí. Então é segundo as suas obras. Então o inferno teve que liberar, o Hades teve que liberar todos os mortos para serem julgados. E aí passarão pelo juízo eterno, julgados pelo próprio Deus. Aí é o juízo final mesmo. Aí é valendo. Então, eu estou abrindo as 3 tipos de morte. E esses três tipos de lugares de tormento, para que a gente entre agora finalizando, na verdade, voltando para o texto original do rico e do Lázaro. Diante disso, a gente agora vai voltar para o texto, já sabendo das mortes, do tipo de morte, já sabendo dos tipos de lugar. Aí você vai observar, né, que em Apocalipse 1,17, quando Jesus vai dizer assim, João falando, né? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves, diga comigo, da morte e do inferno. Este inferno aí é o Hades. Ele tomou a chave do Hades. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Chaves aí você tem que entender como autoridade. Não é uma chave física. Eu tenho autoridade sobre a morte e sobre o inferno. E sobre o Hades. Amém, irmãos? Então Jesus agora está sobre tudo isso. Para morrer só com a permissão dele. Amém? A morte agora está no controle dele. Ele controla todas as coisas. Tudo foi dado a ele, e a ele seja a glória para todo sempre. Louvado seja Deus. Então vamos voltar para o texto agora, porque aí a gente consegue entender um texto um pouco melhor, né? Primeiro é sobre as grandes oportunidades que as pessoas perdem na vida. Imagine que esse homem, esse mendigo, ele poderia ser um missionário. Imagine se aquele rico tivesse um coração amoroso e ajudasse aquele mendigo, certamente, né? Aquele mendigo poderia ser uma ferramenta de Deus para falar do amor de Deus para aquele homem. Porque você precisa entender que aquele mendigo, aquele rico, ele conhecia o quê? A palavra. Tanto que ele falou de Moisés, ele falou.
E aí a gente vai ver aqui coisas que foram feitas pelo rico no Hades, que poderiam salvá-lo se elas fossem feitas quando ele estava vivo. Vou repetir. Coisas que foram feitas pelo rico no Hades, que poderiam salvá-lo estando em vida. E eu vou falar sobre isso para que a gente entenda que nós não podemos perder a oportunidade que Deus nos dá quando nós estamos vivos. Olha para o irmão e diga assim: você está vivo, glorifica a Deus por isso. Enquanto você respirar, ainda há solução para o teu problema. Quem entende aqui, irmão? Enquanto você está aí olhando para mim, respirando, pode dar glória a Deus, meu irmão, porque Deus ainda pode agir na tua vida, pode mudar, pode restaurar, pode curar. Mas depois que morreu, aí é a conta, é o saldo. Aí já foi. Então a Bíblia diz que ele levantou os olhos para contemplar as coisas que permanecem para sempre. Ele levanta os olhos, ele vê o quê? Ele vê o seio de Abraão, ele vê o paraíso, ele vê Abraão e Lázaro, que são pessoas que terão agora a vida eterna. Ele levanta os olhos e ele percebe que existem coisas, o quê? Que passam, mas existem coisas que permanecem para sempre. Imagine se esse homem estivesse em vida e fizesse isso, e entendesse que toda aquela riqueza dele iria passar, que todo aquele regalo dele iria passar, que todas aquelas benesses iriam passar, e aleluia. Mas a Bíblia vai dizer o que, irmãos, em 1 João e o mundo 2,17, e o mundo passa, e a sua consciência, ou seja, o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se ele tivesse feito isso em vida, o que, pastor? Contemplado as coisas que são eternas, olhado para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, e não colocasse o seu coração naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório, naquilo que vai perecer. Mas ele fez isso quando ele estava já no Hades. Aí não vale mais. Aí, infelizmente, não tem mais solução. Então nós precisamos aprender com este texto. Será que você tem valorizado as coisas eternas na sua vida? Ou você fez como este homem, que só colocou o coração nas coisas passageiras? Nós precisamos entender isso aqui, né? Segunda coisa, ele entenda, quando ele faz isso, ele declara que ele estava o quê? Em tormento. Diga comigo, em tormento. É um sofrimento definitivo e real. Então já existe tormento já no Hades. Nem no Gênesis, não, é já no Hades já tem tormento. Já tem tormento. Então eu quero que você entenda aqui. C.S. Lewis citou uma lápide que dizia assim: aqui jaz um ateu, na lápide do ateu. Aqui jaz um ateu, todo arrumado e sem ter lugar algum para ir. E C.S. Lewis comentou dizendo, como ele queria que isso fosse verdade. Esse negócio de morreu, acabou. Tem muita gente que queria que isso fosse verdade. Mas a verdade não é essa, irmão. Morreu, ou vai para o Hades, ou vai para o paraíso. Não existe esse negócio de morreu, acabou. Aí as pessoas estão vivendo aí, enganando umas às outras, mentindo umas às outras, traindo umas às outras, passando por cima, tudo por causa do dinheiro, do poder, da fama, e disso e daquilo, achando que a vida se resume a isso aqui. Aí a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 15, se nós esperarmos apenas de Cristo, apenas as coisas dessa terra, nós somos os homens mais miseráveis deste mundo. Ou seja, se você se diz um cristão e você não tem a perspectiva
da vida eterna, Paulo te chama de miserável. Não sou eu não, Paulo te chama de miserável. Diz que você é o homem mais miserável da face da terra. Diz que você é a mulher mais miserável. Então, irmãos, aleluia, nós precisamos entender o seguinte: ser cristão, então, significa crer nas coisas eternas. Não existe um cristão que só crê na vida aqui. Se você é cristão, você precisa crer, aleluia, nas coisas eternas, porque este mundo passa, tudo vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Louvado seja Deus. Segunda coisa, ele descobre que muitos que estiveram na porta da sua vida não era aquilo que ele pensava. Ele nem imaginava que o rico já tinha o passaporte comprado. Era um servo de Deus. A gente tem que tomar cuidado com as pessoas que Deus faz passar na nossa vida. De julgar. Às vezes é uma bênção. Eu já contei aqui de um chefe um chefe meu que trocaram de chefe. E o chefe, os 6 meses de chefia, ele só fez me perseguir. Eu pensei que tinha sido enviado pelo Satanás para poder me perseguir. Chega uma hora que eu até pensei em pedir demissão. E Deus disse assim: você não vai pedir demissão não. Mas foi esse homem que conseguiu uma promoção minha que estava 3 anos presa. Depois que eu entendi o processo de Deus. Depois que eu me aproximei dele, que eu disse que ia orar por ele, que eu falei de Deus para ele, foi a chave. Deus aí mudou o coração. Este homem negociou um aumento de 50% do meu salário na minha frente. Coisa que outros chefes, depois de 3 anos batendo, a promoção ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Ele disse assim: eu vou fazer, qual é o salário que você quer? Você quer ganhar quanto? Ele falou na minha frente. E eu determinei o salário que eu queria. O aumento. Quem está me entendendo aqui, irmão? Então, às vezes, pessoas passam na nossa vida e a gente fica chamando de demônio, fica chamando de miserável, de mendigo, e disso, e daquilo. Mas, às vezes, tem uma vitória ali que Deus entregou na mão dele. Ah, quem está me entendendo aqui? Ah, você não deu glória, não foi? Então, a gente não pode, irmão, a gente tem que olhar para as pessoas com um olhar de amor. Pode ficar olhando para umas pessoas com um olhar de discriminação, de sectarismo, de que você é mais alto. Ah, não quero saber. Hoje, agora, com esse negócio de minoria, de tanta coisa, né, as pessoas só sabem se dividir. Hoje não existe mais. Você não pode mais ser amigo, como se você não pudesse mais ser amigo de alguém que torce. A Vitória não pode mais ser amigo que torce para o Bahia. Você não pode ser amigo de um esquerdista. Eu tenho um irmão meu que eu chamo dele de meu esquerdista favorito. Você entendeu o trocadilho, né? Entendeu? Então, assim, você não pode ser amigo. As pessoas estão pregando a intolerância. É a intolerância da tolerância. Tem um livro, né, que eu até comprei, não consegui ler ainda, é tanto livro para ler. A tolerância da intolerância, um negócio assim, o nome do livro. Porque não existe, na verdade, tolerância, é intolerância. A tolerância é se você pensa igual a ele. Se você não pensar, acabou a amizade. WhatsApp bloqueado, rede social bloqueada, não quero saber de você. Porque teve gente que brigou, que deixou de falar por conta das eleições, né? Por causa de gente que perdeu a amizade, que maluquice isso, gente. É loucura. Eu brinco com aqueles que têm um pensamento diferente, político diferente do meu. A gente dá risada junto, faz piada um com o outro. E a vida continua. A fé tem que estar acima de qualquer concepção política, de qualquer concepção filosófica. A Bíblia tem que estar acima de qualquer coisa. Aleluia. A Bíblia tem que ser, aleluia, a prioridade na nossa vida. E não suas convicções políticas ou filosóficas. É a Bíblia. É a Bíblia que tem que nos unir. Então, se você pensa diferente de mim, aí eu vou respeitar e está tudo certo. Vamos para o céu junto. Quem dá glória aí, irmão? Quem diz amém? Sinto muito que você torce para o Bahia, mas fazer o quê?
Estou brincando. Hoje é o dia, né? O torcedor do Bahia está tremendo hoje aí, meu Deus. Ajuda ele, Jesus. Eu tenho lá em casa tem 2 Bahia, minha irmã e meu irmão doente. A gente brinca, dá risada. É muito divertido, né? Aí quando um perde, o outro vai e faz bagunça com o outro. Aí quando o outro perde, o outro vai. Isso que é bom, irmão. Isso que é alegre, isso que é saudável. Aí, imagine você, né? Então, ele descobre que não adiantava se vestir como sacerdote e viver longe de Deus. Não adiantava se vestir como de púrpura, não adiantava se vestir de tanta coisa, estar longe dos céus. Não adianta você fingir que é crente, fingir que é homem de Deus, e a sua vida está totalmente fora da presença de Deus. Porque, meu irmão, naquele dia não vai ter conchavo, não. É sim, sim, não, não, é 880. Quem está me entendendo aqui, irmão? Diga para o irmão assim, não vai ter indicação. Não tem, no céu não tem indicação política, não. Não que eu conheço o parente de fulano, que eu conheço o chefe, que eu conheço o gerente do céu. Eu conheço o parente de Pedro. Ele vai, e o parente de Pedro já falou com Pedro, está tudo certo. Quando eu bater na porta, ele vai entrar, ele vai abrir a porta. Na hora que o lugar não está funcionando, eu vou. Ele já disse que tem uma porta secreta que eu vou. Não vai ter isso. Os olhos do Senhor são como o quê? Chama de fogo, ele contempla todas as coisas. E a gente precisa entender isso aqui. Ele passou a orar, o infeliz. Foi orar, pai Abraão. Ele foi orar. Orar onde, pastor? Orar, foi pedir. Mas ele entende que toda oração no Hades é ineficaz. Irmão, você quer orar? Ore agora. Ore agora. Porque depois que foi, já foi, irmão. Não tem oração, não tem missa, não tem compra de urgência, o passaporte, não tem. Então diga comigo, o tempo de orar é hoje. Ele passou a considerar a paternidade. Pai Abraão, antes não existia pai. Antes não existia paternidade. Paternidade naquele tempo é uma espécie de autoridade, né, de considerar o ensinamento de Abraão para a vida dele. Ele não considerou nada. Ele não foi atrás, mas quando ele olha para Abraão, ele, pai Abraão, agora é pai? Abraão disse assim, meu amigo, agora já era. Você pode me chamar de pai, de painho, de paizinho, de papito. Não vai adiantar negócio de pai lá. Pai tem que ser aqui. Quem está me entendendo aqui, meu irmão? Aleluia. Você quer ser filho de Abraão aqui? Aleluia. Então siga, aleluia, como disse Paulo, o quê? Os passos, aleluia, de Abraão. Siga o andar de Abraão. E o que é que Abraão é conhecido? Abraão é conhecido como o amigo de Deus. O amigo de... É muita, né? Meu Deus. O amigo de Deus. É mole o negócio. Que título, né? O amigo de Deus. É isso. Ele passou a considerar a misericórdia de Deus. Irmãos, tem muita gente que se passa com isso aqui. Deixa eu falar aqui. Eu vou. A misericórdia de Deus, ela não é eterna. Vai chegar a hora que é juízo, irmão. Não é eterna. Enquanto você está vivo, ela se renova cada manhã sobre a sua vida. Depois que morreu, agora é juízo. Quem está me entendendo aqui? A gente tem que entender isso aqui. Ele enxergou as qualidades de Lázaro. Olha só. Agora Lázaro virou. Mede para Lázaro molhar a ponta do... Agora pode, o dedo não era sujo, não era mendigo, agora Lázaro pode até pegar água na mão dele para botar. Olha que coisa, né? Agora serve. Agora Lázaro até existe. Ele sabe até o nome de Lázaro. Esse negócio de ficar reconhecendo os outros quando morre é complicado. Reconheça agora na terra, né?
Eu fico aí, às vezes a gente vai para alguns enterros aí, aquele desespero, aquela coisa. Por quê? Porque enquanto a pessoa estava viva, o cidadão não fez nada. Aí quando perde é que sente aquela coisa toda. Então, você quer honrar seu pai? Honre enquanto ele está vivo. Você quer honrar sua mãe? Honre enquanto ela está viva. Leve, saia, vá para o restaurante com ela, tire umas férias com ela, com ele. Irmão, esteja presente, mas nós temos que entender isso, porque quando partir, você não vai estar com aquela coisa de que, né? Aquela culpa, né? Você não vai ter culpa. Não tem culpa. Então a gente tem que aprender, né? A enxergar, a valorizar o outro enquanto ele está vivo. Dá um glória a Deus aí, irmãos. Ele reconhece o poder do evangelismo e das missões. Essa foi forte. Ele disse assim: mande Lázaro voltar lá para pregar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Esse cidadão, se ele reconhecesse esse poder do evangelho da missão, ele seria um dos maiores fomentadores de missões. Ele tinha dinheiro para enviar centenas de missionários. Então nós precisamos ter cuidado, irmão, quando a gente usa os nossos recursos apenas para nós e não coloca os nossos recursos na obra de Deus. Quem está me entendendo aqui? Né? Não dizima, não oferta, nada, não ajuda, não traz uma cesta, não faz nada. É só você. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque agora ele estava dizendo assim: não, manda lá. E a gente não pode. E aqui também eu aprendo uma outra coisa. Nós precisamos ser missionários onde nós estivermos. Eu vou repetir, ninguém entendeu. Nós precisamos ser missionários onde nós estivermos. Você não precisa ir para o sertão, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para o Japão, você não precisa ir para a janela 1040, você não precisa ir para Dubai, né, para ser missionário. Você é missionário onde Deus te plantou, no condomínio, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade. Aleluia. Nós precisamos entender que se este homem está dizendo e reconhecendo o poder de missões, o poder do evangelismo, então é tempo de nós nos despertarmos para falar do amor de Deus para as pessoas. E por último, ele faz menção da palavra de Deus pregada nas sinagogas. E aí ele diz assim: manda que volte. Abraão diz assim: eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas aí não é a pessoa. Na verdade ele está fazendo menção dos livros, da Torá, né, e dos livros proféticos. Da Bíblia judaica, né? Ele está falando, Moisés e os profetas são os livros, é a Bíblia judaica. Eles têm a Bíblia lá, eles têm Moisés e os profetas, eles têm a Torá e ele tem os livros proféticos para guiar. Ou seja, o que Abraão está dizendo é que nenhum milagre, nem mesmo um morto ressuscitar, tem mais poder do que a pregação da palavra de Deus. Aí eu vou repetir, você não entendeu isso aqui não. Nenhum milagre, nem mesmo um morto ressuscitando tem mais poder do que a pregação da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eterna, aleluia. Ela fica dentro de você. Enquanto você viver, ele está ali te alimentando, te aquecendo. Quem entende aqui, aleluia. Lázaro, irmãos, aleluia. Lázaro poderia ter voltado, poderia ter ressuscitado, sim, né? Seria o segundo Lázaro ressuscitado na Bíblia, né? Eu acho que Jesus disse assim: não vai não, né? Então ia ser uma confusão. Então mesmo se ele voltasse, ele ia morrer depois. Mas a palavra de Deus, ela não morre. Quem entendeu isso aqui? A palavra de Deus, ela é viva.
a palavra de Deus, aleluia. Eu vou passar, você vai passar, mas nossos filhos vão carregar esta palavra enquanto eles viverem. Nossos netos vão carregar esta palavra enquanto eles viverem. Os bisnetos irão carregar esta palavra enquanto eles viverem. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. E eu encerro aqui com a última palavra: o esvaziamento do seio de Abraão. Aquele lugar ali que Abraão estava, quando Jesus ele ressuscita, a Bíblia diz que ele levou o cativo, diga comigo, ele levou o cativo, o cativeiro. E segundo a maioria dos teólogos, esta é uma referência de que Jesus tirou o paraíso de dentro do Hades e levou para os céus. Hoje o paraíso está em um lugar abaixo da Jerusalém celestial, abaixo da habitação de Deus. Não está no céu onde Deus habita. Meu irmão, segundo os judeus existem 7 céus, né? Aí se a gente for falar sobre isso aqui vai dar problema, né? Então não vou nem falar. Biblicamente Paulo fala do 3º céu, né? Mas para os judeus existem 7. Então, esse seio de Abraão, que é chamado paraíso, certo? Ele agora não está mais embaixo. Ele agora está em cima. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Ele está em cima, só que ele não está no primeiro céu. Ou seja, na habitação de Deus. Ele está abaixo. E isso é revelado lá em Apocalipse. Eu não vou trazer o versículo, porque o meu horário já estourou. Mas isso é revelado em Apocalipse. Quando Jesus olha e vê os mártires com as roupas ensanguentadas, né? E está abaixo do trono de Deus. Não está ainda na Jerusalém celestial. Porque na Jerusalém celestial nós entrarão aqueles que ressuscitarão e entrarão já com corpos glorificados para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Então que você guarde essa palavra em seu coração. E o que é que eu aprendo aqui hoje, pastor? Valorize cada minuto da sua vida. Use cada minuto da sua vida para a glória de Deus. Como testemunho, para falar do amor de Deus. Para falar do amor de Deus para as pessoas que você ama. Irmãos, quando eu me converti, eu preguei logo o evangelho para todo mundo que eu amava. Não quero... No dia se Jesus levasse, eu não tenho culpa hoje. Né? Jesus levou um, levou outro, não tenho culpa nenhuma. Já preguei, já falei do amor de Deus. Então você que nunca falou do amor de Deus para a pessoa que você ama, amigos, colegas de trabalho, né? Tem que falar, irmão. Se eu fosse você, eu saia daqui já fazendo um áudio. Ó, meu filho, você tem que falar, né? Já dizer, eu quero conversar com você, vamos marcar um jantar, vamos um churrasco, alguma coisa aí, para a gente bater um papo, né? E ali falar do amor de Deus, explicar o plano de salvação. Tem uma irmã que era daqui, foi morar, não está mais aqui com a gente, mas uma irmã querida. O irmão dela, doente terminal, e ela estava desesperada, porque o irmão não queria aceitar Jesus de jeito nenhum. Ligou para mim chorando, desesperada, dizendo: pastor, vem aqui falar com ele, que ele não quer saber de Deus não quer saber de Jesus, não quer. Aí eu disse: tudo bem, eu vou aí. Aí fui lá no Aristides Maltês. Aí ela me apresentou e disse: sai aí que eu vou conversar com ele, eu e ele só. E eu nunca tinha feito isso. Aí eu falei com ele: tudo bem, como está você e tal. Aí eu expliquei todo o plano de salvação, desde o início. Expliquei sobre o pecado do homem, tudo, irmãos, em 15 minutos. Saí explicando. Aí aconteceu isso, e aí depois aconteceu isso. Aí depois Jesus veio. Aí Jesus veio por causa disso. Aí depois que eu expliquei o plano de salvação todo para ele, aí eu perguntei: você quer receber? Você quer esse Jesus que veio? Ele: eu quero.
E aí ele fez a confissão, pediu a oração, pedindo perdão pela confissão dos pecados, tudo. Uma coisa assim tremenda. Uma semana depois ele morreu. Eu nunca vi uma salvação tão certa igual aquela ali. Porque às vezes a pessoa, você quer falar assim, você tem que aceitar Jesus. Não, irmão, você tem que pregar o evangelho. O que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Tem gente que não sabe não. Acha que o evangelho é salmo. O evangelho são as boas novas. O evangelho é a salvação em Jesus. Mas como é que você vai pregar de salvação se antes você não dizer do que é que a pessoa está sendo salva? A pessoa vai dizer assim, para que eu quero essa salvação? Eu não estou sendo salvo. Então primeiro você tem que explicar por que a pessoa precisa ser salva. Quem entende aqui? Então faça isso. Que eu expliquei isso para todo mundo que eu conheci, que eu tinha um amor, um sentimento de amizade. Todos os meus amigos. Eu tenho um dos meus melhores, o meu amigo mais antigo, né? Desde 5 anos, é pastor hoje. Meu filho na fé. Entendeu? Porque eu saí pregando. Eu disse, não, eu não vou ficar para mim. Então, não faça como este homem. Não reconheça essas coisas quando você estiver lá. Seja no Hades, seja no seio de Abraão. Eu creio que todos no seio de Abraão. Amém, irmãos? Ixi, só 2 aqui, viu? Eu tô preocupado hoje aqui no culto, tio. Eu estou preocupado, né? Mas eu quero que você entenda isso. Porque mesmo se você morre e parte para o seio de Abraão, você não vai poder fazer nada por aqueles que você vão deixar aqui. Então tem que fazer agora. Tem que pregar agora, meu irmão. E não vá pregar, não, você tem que aceitar Jesus. Não, fala do evangelho. É simples, ó. Deus criou o homem se corrompeu. Veio Jesus, fez a redenção e nós teremos a glorificação. A vida eterna acabou, o evangelho pregado. Está tudo certo aí. Evangelho em 1 minuto. A gente distribui para os novos, os visitantes, um livreto chamado As 4 Leis da Salvação. E tem esse plano rapidinho, né? Por isso que eu distribuo, que eu acho tão interessante, é um negócio rápido. A pessoa lê em 1 minuto, né? Então assim, que você guarde isso dentro de você. Saia daqui hoje com essa incumbência. Saia daqui dizendo assim, eu sou missionário onde Deus me colocou. Você, quem é que nunca ouviu falar de Jesus? Fale, meu irmão. É próximo seu. É uma pessoa que você conversa sobre gol, sobre política, sobre futebol. Conversa, você tem essa abertura. Se conversa sobre tudo isso, então você tem abertura para falar de Jesus para ela. Amém? Porque primeiro a gente tem que ter um relacionamento. Não adianta também chegar lá e jogar Jesus nos peitos, né? Você tem que ter um relacionamento primeiro. E aí a pessoa vai entender que esse plano de salvação. Eu quero orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra ela não volte vazia. Mas que ela produza ações, desdobramentos eternos. Que vidas sejam alcançadas a partir de hoje. Porque nós temos essa missão. Esta obrigação nos foi imposta, Senhor. Nós somos obrigados a falar do Teu amor. Paulo disse, me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, disse Paulo. Por isso vem nesta noite. E que esta verdade adentre os nossos corações. E que possamos pregar em tempo e fora de tempo. Porque não existe tempo para pregar o Evangelho. O Evangelho se prega a qualquer tempo, Senhor. Então faz isso em nós. Nos desperta para este tempo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.